Componentes básicos. Antes de falarmos sobre os componentes básicos, precisamos entender o que podemos fazer com o computador. Qual a utilidade do computador? É até uma pergunta pessoal, porque vai de cada usuário, mas vamos listar algumas coisas que podemos fazer com o computador, como ouvir músicas, assistir e editar vídeos e fotos, criar e editar textos, acessar a internet, jogar, programar, enfim, são diversas coisas que podemos fazer com o computador. E hoje no mercado de trabalho não podemos fazer praticamente nada sem ele. Na primeira aula falamos sobre hardware e software. Só para recapitular, o hardware é tudo aquilo que você pode tocar. É a parte física do computador. Como exemplo, temos as peças, os periféricos, que são os dispositivos, os componentes que compõem a máquina, e os softwares, que são os sistemas, os programas, a parte virtual do computador. Como exemplos de sistemas, nós temos o Windows, o Linux, o macOS e diversos outros. E como exemplos de alguns programas, nós temos o Word, que faz parte do pacote Microsoft Office. Temos também o Mozilla Firefox, o Google Chrome, que são os navegadores de internet, e diversos outros softwares. Mas do que é formado o computador? O computador é formado de duas partes. A primeira parte externa e a segunda parte, a interna. Como exemplo de alguns componentes que formam a parte externa do computador, nós temos o gabinete, que muitos chamam erroneamente de CPU. A CPU é a unidade central de processamento, um dos componentes internos do computador. Então, em hipótese alguma, refira-se a gabinete como CPU. Além do gabinete, que compõe a parte externa, temos também o mouse, teclado, monitor, estabilizador, as caixas multimídias, impressoras e etc. E os componentes que formam a parte interna são a placa-mãe, que controla todos os outros dispositivos. Temos também o processador. Ele sim podemos chamar de CPU, a unidade central de processamento. O processador é como o cérebro do computador. Temos também a memória RAM, randônica, que serve para armazenar todos os programas e componentes do sistema em execução. Só lembrando que ela armazena esses dados apenas quando o computador está ligado. Assim que o mesmo é desligado, tudo é apagado. Por isso, o nome randônica, o que significa que ela armazena os dados temporariamente, apenas quando o computador está em uso. O HD, ou disco rígido, ele sim armazena os dados permanentemente. É onde fica todos os arquivos, pastas, músicas, vídeos, até mesmo o sistema operacional instalado em seu computador. Tudo fica armazenado no HD. A fonte de alimentação é uma das partes mais importantes do computador. É o componente que distribui eletricidade para a placa-mãe e para os demais componentes internos. Temos também um dos componentes básicos da parte interna do computador, a unidade de CD e DVD, que serve para você gravar e ouvir seus CDs e DVDs. Além desses componentes, também existem outros, mas os essenciais para fazer o computador funcionar com todas as funções básicas são esses.